se rompe e se abre, e o suor se mistura com sangue, e isso se expõe ao sangue em sua pele. Era a angústia do nosso mestre, mas ele continua orando, e o Deus lá do céu envia um anjo para consolar o nosso mestre. O nosso mestre dá uma palavra dizendo: olha, Senhor, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Se nesta noite você vem com esse propósito de dizer assim: Senhor, a minha vontade, ela fica lá para trás, em segundo plano, mas é a tua vontade que prevalece, irmão. Dá um glória para Jesus aí, porque Satanás bate, meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Agora Jesus entrega 30 moedas. Ele é levado para o Sinédrio. Se coloca Jesus na frente de Anás. Depois de Anás leva Jesus lá para Caifás. Era o julgamento do nosso mestre. Ele não tinha um porquê de sofrer por tudo isso. Ele não tinha um porquê de passar por tudo isso. Porque a Bíblia diz que o nosso mestre, onde ele passou, milagres aconteciam. Já foi aqui falado e declarado que bastava uma palavra do mestre e o milagre acontecia. Se o mestre chegasse, se tivesse um enfermo aqui, ele falava: ó enfermo, levanta e anda. O enfermo levantava e começava a andar e o milagre chegava. Se o mestre estava passando, alguém tocava nele, ele falou: opa, peraí, de mim saiu poder, virtude. O milagre chegou. Se tinha um cego, ele falava: cego, o que você quer? Eu quero ver, Senhor. Então veja agora. O cego começava a enxergar, porque era milagre. Aleluia. Jesus entrava numa cidade, chegava lá, tinha um que estava falando: Senhor, mestre, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Senhor falava: vem, filho, comigo, porque hoje é um milagre na tua vida. Aleluia. Jesus estava em outra região. O homem, por nome Zaqueu, só uma. Jesus olha para ele: filho, desce aqui, você vai dando glória, desce aqui, porque hoje eu, Senhor, vou pousar na tua casa, você irá contigo, e vou salvar a tua família. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas você seria doido de crucificar o mestre? Será que você queria crucificar o mestre? Deus vai lá, entra na tua casa, Jesus vai te visita, faz um milagre, vai visitar Lázaro, sai para fora, Lázaro, e Lázaro sai andando. O milagre, a cura chegou, irmão, era só um milagre. Aleluia. Chegou numa festa, acabou o vinho, enche de água aí. Daqui a pouco Deus permite que o próprio Jesus transforme toda a água em vinho, melhor vinho. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que eu entendo com isso, irmão? O melhor de Deus está por vir sobre nós. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Romanos 8,18. Eu tenho para você que para mim as aflições deste tempo presente não se compara com a glória de Deus que há de ser revelada. Sabe que glória é essa? Você entrar com Deus Pai lá no céu, na mansão celestial, e dizer: glória, aleluia, Hosana, Deus forte, Deus poderoso. Sabe que esse irmão é Deus trabalhando e operando na sua vida. Aleluia. Eu vejo Deus aqui, irmão, trabalhando em alguns lares. Aleluia. Tá tempestade, né? Não é? Se você for conversar com muita sua vida aqui, é tempestade. Mas sabe quando Jesus estava lá no bar? Ele se levanta, estava na rua. Homens de pouca fé, apenas uma palavra: vento, cessa, e todo o mar se acalmou. Aí a Bíblia diz que houve grande bonança na vida daqueles que estavam com Deus. Eu estou profetizando para a tua vida: cessou a tempestade em nome de Jesus. Cessou a tempestade em nome de Jesus. A tempestade foi embora, acabou. Sabe o que é agora o momento de você fazer? Meu Deus, é sacudir a poeira, dar a volta por cima, sacudir a bandeira da vitória e falar assim: Senhor, o teu Senhor é com o Senhor comigo, o Senhor é comigo, o Senhor é comigo, meu Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia.
Aleluia. Aí da hora que o irmão falou assim, não, você não está acreditando que Deus pode fazer isso? Mas eu vou ser profeta para você. Fala aí. Você é profeta. Não, fala, eu vou ser profeta para você. A tempestade cessou hoje, acabou. A tempestade acabou, cessou. A enfermidade foi embora, acabou. A porta fechada se abriu, acabou. Aleluia. Glória a Deus. As aflições, as crises, acabou. E você está de pé para adorar Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Deus está trabalhando aqui neste lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Deus está trabalhando, meu Deus. Eu creio. Meu Deus, ralai, estou, meu Deus. Não era nada disso que eu ia pegar. Não era nada disso. Aleluia. Mas Deus está fazendo a tempestade se acalmar aqui, porque a sua adoração subiu. Aleluia. Sabe aqueles momentos de crise lá que você falou, parei com tudo aí, meu Deus, está acordando aqui. Glória a Deus. Sabe aqueles momentos que você parece que entrou em parafuso, já era, não tem mais jeito, mas a Bíblia diz que ainda há uma esperança para a árvore que foi cortada, ainda há uma esperança, irmão. Olha para o irmão agora, que aquele sorriso abençoa 9h15, olha para ele e diz assim, a esperança para a tua história, a esperança para a tua história, a esperança, vai dizendo aí, a esperança, isso, vai sorrindo. Aleluia. Que conversa é essa que o crente não se alegra, mas só prova? Pode até vir a prova, pode até vir a tribulação, a luta travada, mas quando passa a luta, sabe a roda gigante, quando ela desce lá no céu, eu queria estar lá em cima, aí ela passa aqui, mas vai subindo, você vai se alegrando, porque você avista um horizonte, e você tem esperança na morte. Aleluia. Está entendendo? Jesus, simplesmente nem preguei. Tem relógio. Eu já não tenho, não. Se posso deixar até no meio embora. Quem sabe? Escola de pé, não gosto de passar de pé. Escola de pé. Né? A gente já encerra. Nosso Jesus é entregue. Em mão de todos aqueles homens, o apóstolo seria lançado para Pilatos. Pilatos manda ele para Herodes. Herodes devolve ele para Pilatos. A sua mulher tenta ainda falar com ele, porque ela não conseguiu dormir na noite anterior, porque o julgamento iria vir. Era Jesus e Barrabás. E a mulher tenta avisar, a mulher tenta falar para ele não quer dar ouvido. Aquela mulher tem uma revelação de que Deus está falando para ela, que ai do homem que tocar no meu ungido, mas era tudo à vontade de Deus. Apresenta-se Barrabás e Jesus. Todo o povo que recebeu o milagre acusou Jesus e soltou Barrabás. A Bíblia diz que então Pilatos, quando ele lavou as mãos e deixou para que o povo decidisse, passa-se o tempo, ele fica louco, maluco e morre de loucura. O nosso mestre então agora no dia seguinte é açoitado, apanha. Por isso que a Bíblia diz que ele não teve formosura como era nesta hora, que aqueles homens sanguinários, soldados começam a bater no mestre, e ele como ovelha muda, ele fica calado, quieto, não fala nada. Talvez ele pensando ali, tudo isso que eu estou fazendo é para o meu povo, é para a minha nação. Eu imagino o nosso mestre dizendo, pensando lá no seu íntimo, na sua mente, no seu coração, isso que eu estou fazendo é porque eu creio que lá em Jandira, lá em Brasil, em São Paulo,
é esbofeteado, cospe no nosso mestre, é colocado uma coroa de espinho. Os cravos da coroa de espinho eram aproximadamente 10 a 15 centímetros, cravado na sua cabeça, e ele calado. Sabe quando você passa na luta aí, não levanta profeta, ninguém para falar, nem para tirar um abraço, nem para olhar para você e falar, Deus é contigo? Sabe por quê? É porque Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus, ele vai preparando o caminho para você chegar do outro lado e cantar o hino da vitória. Quem acredita na vitória? Nosso mestre chega lá, os cravos em suas mãos, é colocado no madeiro, crucifica o nosso mestre no meio de 2 ladrões. Aqueles mereciam estar lá. Um dos ladrões olha lá o que estava escrito em uma madeira: Jesus, o Messias, o Salvador, o Rei dos Reis. Começa agora: olha, se você é o Rei, é o Senhor, sai daí você e tira nós também. O outro ladrão do outro lado fala: ei, fica quieto, nós merecemos estar aqui. Esse daí não merece estar. O nosso mestre ia quase morrendo, quase indo. O ladrão pergunta para ele: ele dá aquele último suspiro dele, olha assim: o que foi? O que você quer? Senhor, lembra-te de mim quando entrares lá no teu paraíso. Eu creio que o Senhor se alegra naquela hora. Olha para aquele ladrão e fala assim: olha, ainda hoje tu entrarás comigo no meu paraíso. Deus está dizendo que todo aquele que acredita nele vai entrar no paraíso com ele, pelas portas da frente, e vai cantar o hino da vitória. Os ladrões morrem, o nosso mestre também. Ele olha ainda antes de morrer para o céu e fala assim: Senhor, consumado está, entrega o meu espírito a ti. Eu gosto tanto dessa parte. O véu do templo se rasga de alto a baixo. Ele estava dizendo: eu estou morrendo, ressuscitarei no 3º dia. Agora todo aqueles que acreditarem em mim têm acesso direto ao trono do meu Pai. Deus, aleluia. Antes era por intermédio de um sacerdote, agora tem acesso direto ao trono. Aleluia. Para a gente acabar, corre você aqui na frente que quer ter um particular conosco. Aleluia. Corre aqui na frente, nós vamos estar orando pela sua vida. Glória a Deus, aleluia. Oh Deus tremendo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ei, Jesus, maravilhoso. Deus, aleluia. Escolhe. Deus, aleluia. Deus fiel, aleluia. Escolha só um minuto. Tem mais aí, irmão? Vem. Tem vergonha, não. Quem faz a obra é Deus, somos apenas instrumento. Você aí que não é evangélico, você que ainda não aceitou a Cristo como o único e suficiente Salvador da tua vida, e a partir de hoje você quer tomar esta decisão, e você quer abrir o seu coração para que o Espírito de Deus ele entre na tua vida, ele faça morada e te transforme. Eu quero te convidar para vir aqui na frente, em nome de Jesus. Oh, glória, aleluia! Estão voltando para Jesus, né? Está voltando para aleluia! Está aceitando Jesus? É? Como que é? Glória a Deus! Aleluia! Isso? A maior festa é essa, irmão. Tem mais uma ali vindo aqui atrás.
Você que está afastado, que está sem ministério, aquela família, se ela quiser realmente vir para cá, cadê aquela família lá? Isso, olha aqui. A família. Deus tremendo, aleluia, aleluia. Traz o Marquinho aqui que ele quer voltar também, ó. Traz ele aí, ó. Isso, traz aí o Wellington. A família aqui na frente. Isso, Wellington, traz ele aqui na frente. Abre espaço aí, moçada. Deixa os novos convertidos, estão voltando aqui na frente, por favor. Eu imaginei que a igreja poderia estar em festa.